Aleluia, Jesus. Deus está fazendo e vai continuar a fazer nesses dias de conferência, nesse seminário. E eu creio que Deus está preparando esta igreja para algo na cidade de Rolândia. Eu creio que Deus tem derramado esta unção para esta igreja avançar. E cremos que ela vai fazer a diferença nessa cidade. Porque às vezes nós nos preocupamos com o tamanho de igreja, se tem 1.000, 2.000 membros. Mas a gente olhando para Jesus, ele trabalhou 3 anos numa igreja de 12 membros e um era o filho da perdição. E aquela igreja alcançou todo mundo. Eram 12. Eis que aqui eu vejo mais do que 12. Rolândia é muito pequena para a glória de Deus. Deus vai usar todos vocês para alcançar esta cidade. Para que esta cidade seja marcada pela glória de Deus. Depois dessa conferência, escreva isso que eu estou te falando. Pode anotar um papel na sua casa na hora que você sair. Pessoas vão olhar para a tua vida a partir desses dias aqui e vão falar, tem algo diferente na sua vida. Sabe o que é? A unção do Espírito Santo. Pode escrever isso. Tão certo como vive o Senhor, estou falando debaixo de uma unção profética nesta noite. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, você está diferente. Pessoas vão notar na sua casa a diferença. Porque você está sendo tocado pela unção de Deus. E quando a unção de Deus nos toca, nós somos totalmente transformados. E as pessoas notam essa diferença. Pastor Rainer, a partir desses dias também, Pastor Maci, vocês vão perceber como a glória de Deus vai fluir nessa igreja. O Espírito Santo vai trabalhar. Pessoas virão beber aqui, porque aqui vai ter água para beber, para que eles possam matar a sede, porque Jesus está neste lugar. E ontem nem foi à toa que Deus nos deu aquela palavra a respeito da casa de Deus. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E a presença de Deus está neste lugar. Quão terrível é este lugar! Este lugar é Betel, casa de Deus. E esta noite nós vamos falar da palavra do Senhor. Amanhã de manhã o Pedro estará ministrando uma mensagem profética ao seu coração. Também à noite. Amanhã de manhã eu estarei aqui. E logo mais à tarde estarei partindo para Londrina, um compromisso na igreja lá. Mas amanhã eu vou vir aqui me assentar e receber mais. Se eu pudesse, eu ficaria à noite. Para receber desta unção, desta graça. Estava ali fora o Espírito Santo me enchendo. E quando os irmãos cantavam esse cântico digno ao Cordeiro de receber toda honra, toda glória e poder, o Espírito Santo me falava. A glória do homem é passageira, mas a glória de Deus é eterna. É por isso que nós temos que adorar e glorificar a Deus. Recebemos essa graça, sermos tocados pela glória de Deus, porque de glória em glória nós somos transformados. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no primeiro livro, chamado Gênesis, capítulo 3, para nossa meditação nesta noite. E nesta noite o Espírito Santo tem uma palavra poderosíssima ao seu coração. Os teus ouvidos estejam atentos à voz de Deus, porque Deus está com a boca aberta para falar esta noite, porque você adorou a Deus e o coração de Deus está cheio com os nossos louvores. O Espírito Santo está alegre porque nós adoramos a Deus. Jesus está alegre. Então os três estão neste lugar, Pai, Filho e Espírito Santo, para ministrar, para tocar, para curar, para libertar, para arrancar feridas, cicatrizes e colocar em nós a presença do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Esta noite, olha, que as tuas reservas de glória a Deus chegue ao limite, que você glorifique e adore a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus, dê glória a Deus, enche os céus com glória, porque a glória dele está neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar, Deus está trabalhando neste lugar, nesta noite, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja Ele. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, serpente disse a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela variação do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Fecha os teus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, te damos toda a glória, te adoramos, Pai, declaramos que Tu és o único Deus digno de receber a honra, a glória, a força e poder. Digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A Ele seja a adoração, seja o louvor, seja a honra. E que nesta noite, ó Pai, a Tua palavra ela possa ir de encontro a cada coração. E cada coração nesta noite, ó Pai, seja cheio pela palavra do Senhor. Que a Tua palavra que é penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, possa penetrar no mais recândio de cada alma aqui, Pai. E que essas vidas sejam cheias da revelação da Tua palavra, da grandeza da Tua palavra. A Tua palavra permaneça, ó Deus, para sempre. A Tua palavra permanece para sempre. E por isso nesta noite, ó Pai, que haja unção, que haja poder, que haja revelação na Tua palavra, que a Tua palavra possa, em nome de Jesus Cristo, Pai, direcionar as nossas vidas, que a Tua palavra ela seja concursada em cada coração nesta noite, e cada coração seja cheio da Tua palavra, em nome de Jesus, aleluia. Pode adorar a Deus com palmas nessa noite, glorificar a Deus. Maravilhoso é o Senhor. O meu coração está cheio de alegria, porque eu olho daqui de cima deste altar e vejo os vossos rostos brilhando de alegria na presença de Deus. Eu sempre tenho o costume de dizer que um seminário, uma conferência, no primeiro dia Deus começa a nos preparar, no segundo Ele começa a derramar unção, no terceiro Ele derrama um balde de unção sobre a igreja e enche a igreja, e enche o povo de Deus de graça, de poder. A cada dia que você entra na presença de Deus, você recebe mais. Hoje você recebeu, amanhã você vem, Deus dá mais. À noite você vem, Deus dá mais, porque Deus quer encher o vaso. Deus quer ver o vaso transbordando. Deus quer encher você até você não aguentar mais tanto poder, tanta unção, tanta graça. Eu creio que Deus já está indignado com tanto crente vazio na igreja, tantas pessoas sem a graça, sem o poder dele, quando ele tem a disposição para dar. E nesta noite, no nome de Jesus Cristo, que você possa receber tudo aquilo que Deus ainda tem para ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Eu estava ali à tarde meditando nesse texto e pedindo a Deus que nos desse uma palavra nesta noite para ministrar o coração do povo dele, para que o teu povo fosse abençoado. E o Espírito Santo esteve me conduzindo a algo que estarei falando nesta noite aqui, a respeito da criação de Deus, da criação do reino cosmos de Deus, a criação visível de Deus.
Essas coisas que nós podemos contemplar, podemos ver com os nossos olhos, essas coisas que glorificam o nome de Deus. Se você ler os Salmos, você vai ver algo escrito pelo salmista dizendo que toda a terra louva o Senhor. Tudo quando tem fôlego louva o Senhor. Tudo louva o Senhor. As estrelas revelam a glória de Deus. Os firmamentos revelam a glória de Deus, porque tudo expressa a grandeza e a glória de Deus. Porque às vezes nós estamos atentos só às questões espirituais, não entendemos também que isso revela a grandeza e a glória de Deus. E eu estava perguntando ao Senhor, por que tudo isso, Pai, tu criastes, fizestes para nós, homens frágeis, falhos, vasos de barro, e o Espírito Santo vai ministrando algo ao meu coração que eu vou estar falando esta noite em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos, ele está falando da astúcia e a sagacidade de Satanás para nos tirar do plano original de Deus. O plano original pelo qual ele fez o homem. E soprou do seu espírito. Primeiro, Deus pensou estabelecer e criar o reino cosmos, o reino cósmico, para que ali o homem viesse habitar. Então Deus idealizou um reino dentro do seu próprio reino. Prepara o seu coração que essa noite vai ser revelações profundas. Deus no seu reino, Deus só, Ele idealiza criar um reino cósmico, onde Ele haveria de criar matéria, e ali plantar um jardim, e ali colocar o homem, para que o homem viesse multiplicar e ser frutífero sobre a terra. Deus idealizou isso, Deus reinava, ali estava Deus com os anjos, creio eu, adorando, exaltando a Deus, mas de repente Deus intenta criar algo para que ali pudesse colocar a obra perfeita das tuas mãos para glorificar o nome dele. E nós entendemos que o reino cosmos, o universo, está dentro do reino de Deus. A ciência diz que o reino cósmico não é finito, mas biblicamente toda essa criação está dentro da plenitude do reino de Deus. E Deus reina sobre toda a plenitude. Jesus reina sobre toda a obra da criação de Deus. Jesus reina. Então poderia dizer para você essa noite, olha, que não tem saída para você, porque você está como que dentro de Deus. O homem ímpio que diz, não quero Deus, eu não vou servir Deus, ele está dentro de Deus, porque Deus criou tudo isso dentro do seu reino. Então você está dentro de Deus. Esse reino está dentro de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus cobre toda a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da presença de Deus. Toda a terra está cheia da grandeza de Deus. E Jesus está neste lugar. A glória de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Porque Deus criou o seu reino e nos colocou. E você está dentro de Deus. É por isso que não adianta o homem sair da presença de Deus. Ele sai da presença de Deus, mas eis que ele está diante da presença de Deus. Não tem jeito. Ele fala, eu não quero Deus, eu não quero saber de Yahvé, não sou ateu, eu não creio em Deus, mas ele está na presença de Deus. Todo homem está preso dentro do reino de Deus, porque toda a criação está dentro de Deus. É por isso que eu leio algo maravilhoso, quando a palavra de Deus fala que eis que faço novos céus e nova terra. Tudo isso será restaurado, a criação será restaurada. A Bíblia diz que o homem caído naquele dia será levantado em um corpo transformado e seremos semelhantes a Ele. A Bíblia diz que toda a terra será restaurada, porque tudo é de Deus. Você está em Deus, e Deus em ti. O Espírito Santo habita na tua vida. Por isso que eu me alegro mais quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus está pairando sobre a face da terra, ou seja, está chocando, como a galinha que em 21 dias está chocando os pintinhos. O Espírito Santo de Deus está sobre a terra. O Espírito Santo está aqui. Ele está em todo lugar. O Espírito está trabalhando. Talvez o homem natural não percebe, não tem uma percepção, mas o Espírito de Deus está em todo lugar. Deus criou o reino cosmos. A natureza desse reino, o propósito de Deus, a intenção de Deus, era que fosse um reino de harmonia e beleza.
Eu li esse texto de Gênesis capítulo 3 e depois você vai entender por que eu li esse texto de Gênesis capítulo 3. A intenção de Deus é que o teu reino seja um reino de harmonia e beleza. Com a astúcia de Satanás houve a queda. E muita gente pensa que Deus está fora do controle. Muita gente pensa que porque está da forma que está, atentado de um lado, prédio cai do lado por aviões que batem no prédio, pessoas matando pessoas, Deus está fora do controle. Eu quero dizer para você esta noite, seja surpreendido pela voz de Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe de tudo. O domínio está nas mãos de Deus. O domínio está nas mãos de Deus. A pessoa que entende a palavra de Deus, ela não se preocupa com nada que está acontecendo. Porque ela sabe que Deus está no controle. Deus está no domínio. O governo está sobre os seus ombros. Jesus, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O governo está sobre os teus ombros. Jesus reina, Jesus governa e tudo está sobre o controle de Deus. Então, dentro desse reino de harmonia e beleza, Deus criou o reino animal, vegetal, angelical e humano. Vamos descartar os extraterrestres aí de Varginha, lá de Minas. Não existe pela concepção da palavra de Deus. Tem muita gente aí querendo ver disco voador, ET aparecer. Eu nunca vi um ET. Se um ET existe, porque ele não aparece aqui agora e fala: ô pregador, sou eu, sou ET. Então veja bem, Deus criou. A sua criação estabeleceu. E o homem, ele colocou por cabeça para reinar, para governar o reino cosmos. O reino é mantido pelo poder reinante de Deus e pelo Espírito Santo, que chamamos de providência divina. Isso quer dizer que o poder de Deus controla tudo. As leis da física, Deus reina. Ele governa pelas tuas leis. É por isso que as estações chuvosas, primavera, verão, porque Deus reina e tudo está sob o seu controle. Ele governa. Tudo está sob o seu domínio. Debaixo do poder de Deus, por mais que um físico tente explique cientificamente como tudo isso funciona, ele vai chegar à conclusão que chegou Isaac Newton. Deus existe. Ele vai chegar à conclusão, até um tanto deísta, que Albert Einstein chegou: Deus existe. Tem que ter um poder por trás de tudo isso. Tem que ter algo que governa isso. Deus está no controle. Até o próprio homem ímpio, cientista, chegou à conclusão que há um poder que governa toda esta criação. Ela não poderia permanecer como ela está, nessa beleza aí, né? O Sol no centro, os planetas girando, e bilhões de estrelas, Via Láctea e mais galáxias, sem acontecer nada, uma catástrofe. Passam cometas perto da Terra e não chocam com a Terra. Você acha que é simplesmente por causa da força da gravidade? Não, porque Deus reina e Ele está no controle. Ele está no controle de tudo, de toda a obra da sua criação. E pela providência divina, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele está no domínio, Ele reina sobre as nossas vidas. Você olha para essa ação da terra, essas catástrofes, destruição, você olha para a igreja e fala: meu Deus, a igreja está pecando, está falhando, por todo lado pecado, gente que está negando Jesus, largando Jesus. Mas meu irmão, Deus não vê como você, pelo teu olhar da presciência, Deus já está nos vendo diante do trono dele, como nós estávamos aqui: santo, 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 santo é o Senhor. Ele já te vê lá diante do trono, o adorando. Você pode glorificar a Deus por isso? A visão de João no Apocalipse é algo tremendo. Ele teve uma visão futura da igreja, onde ele via uma multidão diante do trono glorificando a Deus. Você sabe o que João estava vendo? Nós, lá, glorificando a Deus.
Pedro glorificando a Deus, Marcelo glorificando a Deus, multidão glorificando a Deus. Em tudo isso Deus teve um propósito na criação do reino cosmos. O propósito do reino cósmico é tornar conhecida a vontade de Deus se expressando a nós. Deus quis se expressar para nós, mostrar o teu amor, mostrar como Ele é. Ele nos criou pelo ato da sua graça, da tua bondade. Ele nos criou para se expressar, para se mostrar, se revelar. Por isso Ele criou isso. Você acha que havia necessidade de Deus criar? Ele criou para se expressar. Você é a expressão mais linda de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Às vezes quando eu olho para o ser humano e vejo um homem ali na rua, caído, bêbado, cachorro lambendo a cara, ou o cara ali fumando uma pedra de crack, todo tremendo, aquilo traz uma tristeza em meu coração, porque eu sei que aquilo é a mais nobre expressão de Deus, é o ser humano, meu irmão. O ser humano é a coroa da criação de Deus, é a coisa mais linda que Deus imaginou na sua mente. Ele pensou num monte de coisas, em terra, em planetas, em sóis e anjos, mas nunca você vê Deus falando consigo mesmo. Vamos fazer a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você é a coisa mais linda que Deus já fez, porque você expressa aquilo que Deus é. Você expressa um pouco daquilo que Deus é. Quando Ele fala de imagem e semelhança, Ele está falando do amor que Ele colocou em você. Tem um pouco em você. O atributo da justiça, da misericórdia, da bondade. Essas coisas lindas você só encontra em Deus. Só em Deus. Em você. Mais nada. Porque nós somos a expressão máxima da criação de Deus. Se nós não entendermos isso, meu irmão, minha irmã, nunca nós vamos adorar e glorificar a Deus. Enquanto nós ficarmos olhando para nós, por causa que o mundo nos julga e nos aponta, e ficarmos vendo nós como pessoas desgraçadas, miseráveis, sem uma razão de existir, sem uma razão de estar aqui, quantas pessoas não sabem por que estão aqui, porque não entenderam o propósito de Deus na criação do reino. O propósito da criação do reino de Deus, cosmos, foi criar um lar, um trabalho, um lugar de descanso para o homem e para a mulher. Quando Deus criou isso, Ele estava providenciando um lar. Ele criou o jardim e ali colocou o seu casal de vice-regentes, Eva e Adão, realezas. O jardim, aquele ambiente maravilhoso, tranquilo, de harmonia. O Senhor passeava pela variação do dia e chamava para Adão, falava com Adão. Essa é a intenção de Deus. Por isso que às vezes eu penso como deve ser maravilhoso estar do lado de Deus nos céus, tudo harmonia, e você ouvindo aquela voz suave do irmão Nazareno: Joel, vem cá, meu filho. Deve ser a coisa mais linda do mundo. Eu fico imaginando, meu irmão, Jesus nos chamando com aquela voz: Marcelo, vem cá, meu filho. Ai, não vem cá, meu filho. Graça, vem cá. Vem conversar com o papai. O diabo fica louco porque ele foi dispensado. Foi mandado por terra. Era rebelde. Deus meteu o pé na bunda dele. Ele caiu por terra. E agora nós podemos entrar nos atos do Senhor e dizer: ah, papai. Por isso que o diabo fica irado contra a tua vida. Ele quer te destruir. Ele quer te ver caído no pecado, longe da presença de Deus. Porque ele não pode fazer o que você fez essa noite. Ele não pode entrar e dizer: santo, santo. Ele não pode entrar e adorar e glorificar. Em Jesus nós podemos adorar a Deus. Deus providenciou um lar para nós. Isso aqui, meu irmão, tudo isso que você está vendo, por mais que houve a queda, Deus providenciou essas belezas para nós. Por isso, meu irmão, que às vezes nós nos ferimos e nos machucamos com situações nessa vida aqui. Sabe por quê? Porque você é tão especial, você é tão
refinada, nobre, puro diante de Deus, que Deus te fez e colocou num jardim, porque Ele sabe se colocasse você em outro lugar, você ia se ferir, se machucar. Sabe por que nós temos problemas? Essas circunstâncias que nos machucam e nos pedem, porque nós somos feitos para vivermos em realeza, em jardim. Pega uma princesa de um castelo nobre aí, põe dentro de um lugar igual uma favela, tudo bagunçado. Perdoe Deus pelas favelas, mas uma favela para você ver o quanto ela vai sofrer com um príncipe. Ele não foi feito para viver, ele foi feito para viver no castelo. E assim é você. É por isso que nós vamos morar nas mansões celestiais com o nosso rei, porque nós fomos feitos para vivermos lá com ele. Todo ser humano. Ele pode estar morando em uma casa hoje, numa favela, no subúrbio, ou numa mansão. Se tem Jesus, ele vai estar no seu devido lugar, no lugar certo. Que é lá, aonde Deus está reinando. E Deus estando reinando, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele vai chamar os príncipes, entre príncipe Marcelo, entre príncipe Pedro, príncipe Raio, entra para o meu gozo eterno e vem reinar comigo, porque vocês foram feitos para estar aqui reinando. Vocês não foram feitos para viver em tribulação, porque aí vocês se machucam, vocês são realeza, vocês são finos. Se você não entender essa mensagem, meu irmão, mas se você entender, a partir de hoje você vai amar até a si mesmo. Você vai olhar para dentro e falar, poxa, eu sou a imagem e semelhança de Deus, criação prima, da obra-prima das mãos de Deus, eu vou glorificar a Deus. Outro propósito do reino cósmico foi Deus produzir um palco para revelar os mistérios da vida. Você já parou para pensar na vida? Nas belezas da vida, o quanto a vida é linda? Você já notou que tudo quer viver? Tira um peixe de dentro d'água para você ver como é que ele fica batendo, querendo viver. Qualquer animal, acerta ele, machuca o animal para você ver o que a dor causa. O ser humano quer viver. Não tem aquelas pessoas que tentam o suicídio. O suicídio é uma maneira que a pessoa está tentando de proteger a própria vida, porque na realidade ela quer viver. E aquela dor que ela vê acabando com a sua vida, destruindo com a tua vida, ela tenta um meio de proteção. Então ela acha que o caminho é o suicídio, porque ela está desejando viver a própria vida. Não é porque a pessoa quer se eliminar, é porque ela está vendo a sua vida sendo chocada, ferida. Aí o que ela pensa? Poxa, a minha vida está sendo tão atacada. Aí ela pensa uma medida covarde de proteção, então ela tenta o suicídio, mas na verdade ela quer viver, porque a vida quer viver, tudo inspira vida. Se você sai na rua, vida, todo canto que você anda, vida, vida por todo canto, em todo lado você só vê vida, 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 porque Deus fez o reino cosmos para expressar a vida. É por isso que a mensagem de Jesus, ela é de vida eterna. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele quer que nós vivamos. É por isso que Ele nos chama para a salvação, porque Ele quer que nós vivamos. Deus não tem plano de morte. Satanás, com sua astúcia, que planejou a morte do homem, para que o homem viesse morrer. Mas Deus quer vida. Deus quer que você viva. E para você viver, você precisa ter Jesus na sua vida. Você precisa estar cheio de Jesus, porque Ele é a própria vida. Ele diz que a árvore, a videira, o ramo não pode ter vida fora da videira. É por isso que para nós termos vida, nós precisamos estarmos ligados a Jesus. A pessoa que quer viver separada de Jesus, ela não vive, porque Jesus é a vida. E dentro desse reino que Deus criou e nos colocou, Ele nos deu 3 mandatos especiais. Foi determinado ao homem e à mulher ser cultualmente ativos e produtivos. Isso é um relacionamento com toda a criação. Deus pediu que o homem governasse, regesse e comandasse a terra, governasse sobre os animais, reinasse sobre tudo e tivesse um relacionamento com a criação. É por isso que eu olho para a igreja hoje. A igreja, ela deveria estar mais preocupada também com questões ecológicas. Porque isso é um propósito de Deus na criação. Quando Deus fala para reinar, irmão, governar sobre a terra, Ele está falando administrar a criação.
administrar. Quem abre um negócio que vai querer que o seu negócio entre em falência? Eu creio que ninguém. Então o que Deus falou? Para governar sobre tudo isso. E o que nós vemos hoje, né, no Brasil? Amazonas, né, floresta tropical não existe mais. Isso deve ser uma preocupação também da igreja. Questões ecológicas, você fala, mas eu estou com 70, eu estou com 60, eu estou com 50 e seu filho amanhã, né? Pense bem nisso. Deus quer que nós reflitamos. Aí você fala, poxa, mas a terra será toda destruída. Não tem base para isso na Bíblia. A base é que a terra será restaurada. Meu irmão. Está pensando aí que Deus vai mandar fogo e acabar com tudo? Deus não destrói, Deus cria. Deus não é Deus de destruição, Deus é Deus de criação. Deus faz criar, e Ele vai restaurar tudo isso. É a hora da igreja olhar para isso também. É ter uma maneira, às vezes, da igreja evangelizar, levar Jesus. Que se nós damos um bom testemunho diante da sociedade, ela vai respeitar mais a igreja. Por aquilo que ela tem pregado e tem ensinado. Agora o homem com a corrupção no coração, o diabo entra e destrói e acaba com tudo. Mas a igreja tem que entrar dentro da visão de Deus. A visão de Deus é criação, é governar, é reger. É por isso que Deus quer, meu irmão, que o cristão, ele tome os lugares de posição. Ao invés de estar lá na política, lá, os ímpios, Deus quer que esteja lá a igreja. Ao invés do ímpio estar como reitor da faculdade, Deus quer você. Ao invés de ter uma ímpia na frente daquela escola, Deus quer você. Ao invés dos ímpios estarem reinando sobre o esporte, Deus quer que a igreja tome. Deus quer que a igreja tome a música e adore e glorifique a Ele. Por isso, Deus quer que nós tomemos. Deus quer dar para a igreja, entregar para a igreja, reinar, comandar, porque este é o plano de Deus para a igreja. Sai para lá, diabo! Nós vamos reinar. Vamos tomar, meu irmão. Aqui não é evangelho de prosperidade, não, meu irmão. É evangelho de governo. A Bíblia está falando de governo, para o homem governar, para o homem reger, para o homem comandar. É por isso que você vai na faculdade, está corrompida. É por isso que você vai nos hospitais, estão corrompidos. E você fica horas e horas e horas ali esperando numa fila. É por isso que muitos crentes estão batendo na porta de prefeitura para pedir ajuda, para simplesmente ter um culto em uma rua. É por isso que muita gente às vezes está padecendo, porque não entenderam o propósito de Deus de tomar, de reger, de governar com a autoridade de Deus. Vamos tomar tudo. A mídia, vamos tomar. Se um evento desse aqui, a mídia estivesse na nossa mão, tinha mais pessoas aqui, porque lá estaria Pedro anunciando, estaria o Ted que trabalha na mídia anunciando, estaria Graça anunciando, porque pela mídia nós alcançamos as pessoas, porque aquele asilo deu ibope, irmãos, porque vocês foram na mídia e anunciaram, falaram, o povo de Deus está fazendo um projeto na cidade de Rolândia, as pessoas viram e foram, porque vocês tomaram um momento da mídia, e Deus mostrou a glória dele nesta cidade. Quem dera, meu irmão, se 90% da música nossa estivesse nas mãos da igreja, não teria requebra sim, boquinha na garrafa, sei lá das quantas, né? Teria, adorado seja o Cordeiro, adorado o Rei dos Reis, com as nossas mãos levantar. Santo, 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 santo. Mas eu vejo que a igreja está crescendo. Ela está se aprimorando na música. Eu fiquei olhando aquele baterista, esses músicos trocando hoje. Meu coração se alegrou porque Deus usando os meninos. Procurando fazer o melhor para Deus. Isso me alegra, me inspira, me motiva a pregar o evangelho. Agora a gente entra num lugar, a igreja não se preocupa com nada, meu irmão. A música é de qualquer jeito, o louvor de qualquer jeito, instrumentos tudo sujo, eu reparo tudo. Joga a bateria de um lado, guitarra do outro, não cuida. Agora quando a gente vê o músico, tudo preparado, meu irmão. Vem aqui, ora, pega o violão, começa a adorar Yahvé, sabe? Todo o coração. Isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo. Então Deus nos deu o mandato de ter um relacionamento com toda a criação. Também foi determinado ao homem e à mulher serem envolvidos em um relacionamento social. Gente, o homem não foi feito para viver isolado. Quando Adão estava só,
a Bíblia diz que ele estava em solidão. E Deus foi lá, sono profundo em Adão, extraiu das costelas uma mulher e trouxe para Adão. Adão deve ter ficado muito feliz. Pastor Raio está rindo ali. Adão ficou muito feliz, deve que ele respirou. Obrigado, Senhor. Essa coisa é maravilhosa. Você sabe o que significa mulher no hebraico? É aquela estaca que coloca para segurar a planta, para a planta crescer certinha. Eu não sou casado, mas Deus colocou minha mãe do meu lado. Minha mãe me ajuda muito. É verdade. Estaca. Então Deus deu um mandamento social de relacionamento. Nós precisamos crescermos no relacionamento. Relacionamento com a família, com as pessoas, com o irmão na igreja. Essa é a maneira de nós crescermos. Por que você não parou para pensar? Por que será que Jesus nunca mandou um só? Sempre mandou 2 discípulos. Você já parou para pensar nisso? Ele nunca mandou um, ele sempre mandou de 2 em 2. Por quê? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. E ele escreveu nesse versículo de Salomão, e tendo 2, um caindo, há quem o levante. Agora, se estiver sozinho, se cair, quem o levantará? Então Deus quer que você se relacione. Pastores, trabalhe o relacionamento dentro dessa igreja. Festas comunitárias. Pastor Marcinho, dá festa para todo mundo. Festa na sua casa. Irmão, faz festa na sua casa. Convida os irmãos. Ligue para os irmãos. Vem para cá. Põe louvor, adora a Deus. Converse, relacione, conheça o seu irmão. Ore com ele. Compartilhe as suas coisas com ele. Em nome de Jesus. Porque isso é um plano de Deus para a igreja. Veja bem. Foi determinada o homem também e a mulher ter um relacionamento com Deus. Veja bem, por que eu fiz essa exposição aqui? Porque nós lemos Gênesis capítulo 3. O plano de Deus foi tudo isso. Essa é a vontade perfeita de Deus. Ele quer que nós desenvolvamos isso. O plano dele. Ele quer que nós nos relacionemos melhor com a sua criação. Ele quer que nós relacionemos melhor um com o outro. E Ele quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Que o diabo veio. O que Satanás tão somente veio? Para destruir tudo isso. Para que o homem ficasse afastado de Deus. Para que a família fosse destruída. Para que a terra pela corrupção chegasse como está. Tudo sendo consumido por causa da corrupção, da ganância, as florestas, os rios secando, e a gente vê aí muitas cidades já padecendo, igual lá no Nordeste que não tem água, o rio São Francisco lá em Minas está secando, e pessoas preocupadas, por quê? Por causa de ganância. Em muitos lugares pessoas vão padecer, e lá tem povo de Deus também no Nordeste que está pagando. Em muitos lugares, porque a ganância, o diabo veio para quê? Coloca a corrupção no coração do homem, coloca no coração do homem a vontade de poder, de dominar, engana. E a gente vê as catástrofes que estão acontecendo. Mas Jesus veio para abrir os olhos da igreja, para que a igreja entenda que há uma necessidade de um relacionamento com irmãos, um relacionamento com Deus, um relacionamento com a criação. Este é o plano de Deus, o plano original. Cumprir com o propósito de tudo aquilo que Ele criou e fez. O seu plano original, meu irmão. Você tem que refletir sobre isso. Se você não entender que Jesus veio para isso, meu irmão, para restaurar toda a criação, a Bíblia diz isso. Que Ele é o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz que Ele veio para restaurar todas essas esferas. É por isso que o sangue dele foi derramado, para nos preparar para esse domínio, para esse reino. Agora a igreja fica apática, é briga de um pastor com outro, é briga de um líder com outro, ao invés de promover o reino de Deus, de levar o reino de Deus à cidade de Rolândia, de Londrina, de Cambé, em Minas Gerais, em todo o Brasil, em todo o mundo, levar os valores do reino. E Satanás veio para destruir, e até hoje ele está nos enganando. Daqui a pouco estou fechando a mensagem. Ele veio para nos destruir nesse capítulo. A Bíblia diz que ele aparece como um intruso. Encontra-se com Eva ali, quando Eva estava no jardim. E ele começa distorcendo a palavra de Deus. E nesse texto eu percebi 3 vozes, atuando dentro de um mesmo texto. Preste atenção. Primeiro foi Satanás. Ele chegou dizendo, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Distorcendo a palavra do Senhor.
para que aquele casal viesse a ser enganado e viesse a desobedecer a Deus e pecar. Então a primeira voz que aparece aí é a voz do diabo, distorcendo a palavra. É por isso que a gente vê hoje a palavra de Deus distorcida. E muitas seitas, e muitos grupos religiosos, e pessoas estão aí perecendo por causa que a palavra de Deus está sendo distorcida. O inimigo está enganando, está usando pessoas aí para enganar as pessoas. É por isso que nós precisamos estarmos atentos como igreja. Quem lembra aí do Muhammad Ali, Maomé? Que ele disse que apareceu o anjo Gabriel para ele e disse que Jesus Cristo era um simples profeta. E esse homem recebeu o Alcorão e começou a pregar esse Alcorão. E essa religião é uma das maiores do mundo. E a gente sabe aí o que tem acontecido, grandes problemas e conflitos que tem abalado o mundo, o terrorismo, simplesmente por causa de uma distorção. Ele disse que o anjo veio e falou para ele que era para ele pregar isso para todo mundo, e até a violência. Até o cristianismo foi muitas vezes enganado pela voz do diabo. Quem vai dizer que aquelas cruzadas malignas usadas pelo diabo era coisa de Deus? Onde pessoas foram lançadas em fornalhas, porque o poder corrompido na mão de uma instituição que tomou o lugar do próprio Deus e queria o próprio governo, se ensoberbecendo os líderes, pensando que tinham poder para matar e para dar vida, quando Jesus falou que o único que tem poder para tirar a vida e dar é Deus. Mas eles queriam tomar o lugar e a posição de Deus e começaram a cometer atrocidades, porque não ouviram mais a voz de Deus, mas estavam ouvindo a voz do diabo. E todos aqueles que não dão ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz da palavra de Deus, são enganados pelo inimigo. E ali estava Eva no jardim, na paz, na tranquilidade, e de repente entra a serpente: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. Então nós percebemos ali que o inimigo vem distorcendo a palavra. Outro ponto que eu percebo ali é a voz de Eva, que geralmente veio com um acréscimo da palavra. Ela disse: não, Deus disse, não comereis e nem tocareis nesta árvore. E se você ler o texto, você vê anterior que Deus não fala para não tocar, Ele fala para não comer. E quando o homem coloca acréscimo na palavra de Deus, é um problema seríssimo, meu irmão. Porque muitas pessoas começam a sair da fé genuína e começam a andar pelos teus próprios caminhos, pelos mandamentos do homem, e a tua vida começa a andar de mal a pior, né? Se você vê uma seita como a do Joseph Smith, onde fala lá que um anjo apareceu e deu as placas de Mormone, e que Jesus apareceu nos Estados Unidos da América, e esse homem começou a pregar esse evangelho, e a Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, se mesmo um anjo dos céus vir pregar um evangelho que vá além do que eu vos tenho ensinado, seja anátema, ou seja, ignore. O espírito do engano acrescentando algo à palavra. É por isso que a igreja precisa estar atenta. Quando o diabo não vem, vem um homem tentando enganar. Vem um homem com a tua artimanha. É por isso que Paulo falou para nós tomarmos cuidado com as filosofias humanas, mas antes nos atentarmos para Cristo que ressuscitou, está à destra de Deus, nos atentarmos para a palavra de Deus. É por isso que a igreja precisa conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, buscar o conhecimento da Bíblia, para que o povo não seja enganado, porque está aí os anticristos enganando, pessoas enganando. Tem um sem vergonha aqui de Curitiba, aqui, que apareceu certa vez dizendo: eu sou o Messias. Meu Deus do céu. Messias? Então Satanás veio, enganou com a sua voz, aparece a voz de Eva no texto, e também veio a voz de Deus, que procurava por alguém como estava perdido. Deus apareceu após a queda, o engano, que, como eu disse, o inimigo intentou destruir aquele plano que Deus veio para restaurar em Cristo. Isso que eu falei dos 3 mandatos, esses relacionamentos, o desenvolvimento um relacionamento com a criação, com Deus, o desenvolvimento no relacionamento espiritual. O diabo veio para destruir, o homem caiu, e foi Deus quem o procurou. O homem nunca procura a Deus. Sempre Deus que o procura. Sempre Deus que vem em busca de nós. Não foi o homem que resolveu de si mesmo morrer na cruz, mas Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Porque Deus nos chama a todo momento. Desde os tempos lá do princípio da queda,
Deus tem falado com a humanidade, nos chamando de volta para Deus, para o seu plano original, o teu plano restaurador. Então Deus chegou para Adão e disse: Adão, onde tu estás? E Satanás, nesse texto, ele faz 3 propostas que têm amarrado muita gente pelo pé hoje. Ele falou: se vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Isso quer dizer, vocês vão ver, abram seus olhos, o futuro lhes pertence. Poxa, ver o que o diabo disse que eles iam ver? Se abrirão os vossos olhos, eles já viam Yahvé, as maravilhas de Deus. Meu irmão, por que você acha que todos nós temos uma curiosidade excessiva pelo futuro? O diabo sabe disso. É por isso que ele usa os Nostradamus da vida. É por isso que as pessoas vão na cigana para ler a mão. É por isso que as pessoas vão ali nos búzios. É por isso que as pessoas vão ali nas cartas de tarô. Porque elas estão curiosas. O diabo está dizendo: olha, vem aqui na mamãezinha da Bahia, que você vai saber com quem você vai se casar, se você vai voltar com seu marido, se o teu filho que você brigou e saiu de casa vai voltar, né? A coisa vai funcionar. Porque o ser humano, ele quer saber o futuro. Isso é uma das coisas que Deus não nos permite, meu irmão. Isso é atributo divino. Onipotência, onisciência, onipresença é coisa de Deus. Só que tem muita gente querendo tomar o lugar de Deus. Deus só permite essas coisas serem reveladas quando Ele levanta um profeta. Mas quando Ele levanta um profeta e usa o profeta, é o próprio Deus que está revelando. Não o profeta, mas Deus está falando. Então a gente vê nas igrejas hoje, pastor Raine, o povo está na igreja, de repente tem uns profetas de canto de banheiro, né, que fica profetizando, e às vezes não tem a graça de Deus para estarem profetizando, vão lá e muita gente desvia, né, profecias que não cumprem, não têm cumprimento, porque são pessoas que não têm vida com Deus. É por isso que a Bíblia fala para nós julgarmos o profeta, julgarmos o Espírito. Aí muitas igrejas perdem membros, por quê? Falta de sabedoria. A pessoa não está lendo a Bíblia, não está tendo conhecimento da palavra. E o inimigo que veio para nos afastar do plano divino, ele nunca quer que nós nos acheguemos a Cristo. É por isso que muitas pessoas que eu conheço que estavam na igreja, por causa de falsas profecias, estão no mundo. Porque o diabo chegou com uma sua artimanha. Olha, eu quero mostrar para você o que vai ser o futuro. O que vai acontecer, e tomou um vaso dele lá, e usou, e a pessoa não cumpriu a profecia, saiu dos pés de Jesus. E nós devemos estarmos atentos quanto a isso. A outra proposta dele: sereis como Deus. Grandeza, né? Grandeza nós queremos. Estarmos assentados nos altos tronos, elevados em altura. O interessante é que o diabo sabe que isso ofende a Deus, que baseado na Bíblia, alguns textos diz que ele queria colocar o seu trono acima de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Então ele falou: olha, sereis como Deus. E o que a nova era busca? O homem ser igual a Deus. Simplesmente isso. O homem pode resolver os seus problemas por si mesmo. O homem não precisa de Deus, ele não necessita de Deus. Tudo está nas mãos do homem. O poder está nas mãos do homem. A nova era só prega isso. O homem igual a Deus. O homem um Deus. O homem feito Deus. O homem é Deus. Isso que a nova era ensina. Mas a Bíblia fala que aqueles que são de Deus são filhos de Deus. E ele diz mais: e vão ficar sabendo o bem e o mal. Isso quer dizer, vocês vão conhecer um pouquinho mais daquilo que vocês conhecem. Vocês só conhecem o bem. Agora vocês vão conhecer o bem e o mal. Mais. Por isso o homem é obstinado por conhecer, por saber, por desvendar, por saber mais. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. E a Bíblia diz: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Conhecimento. Tem igrejas aí hoje
E se o camarada tiver bacharel em teologia, já não prega. Tem que ter doutorado. Porque aí o camarada tem conhecimento suficiente para falar para aquele povo orgulhoso. E só escuta doutores. Não escuta pessoas simples. Eu acho que não ia escutar homens como João Batista, né? Criado no deserto, aquela roupa estranha, comia gafanhoto, né? E bebia mel silvestre. Eu também creio que não escutaria Elias. Elias era muito esquisito. Essas igrejas não escutam esses homens, não. Não tem como escutar um boiadeiro como o profeta que foi boiadeiro. Não ia escutar, meu. Eles só querem escutar os doutores na Fuller, Harvard, Theological Calvin Seminário Batista do Sul, doutor. Interessante que aqui no Sul é muito diferente de Minas. Lá nós não nos preocupamos muito com essas coisas, não. Os pastores lá são bem simples. Aqui a moda é ser doutor. Tem igreja que só prega se for doutor. Vocês vão conhecer mais. Eles não aprenderam que o amor edifica, mas que o saber ensoberbece. A Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está falando para crescer só no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento, os dois juntos. Se cresceu só no conhecimento, está de pé. Se cresceu só na graça, está errado. Então, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja que tem muito conhecimento, só busca conhecimento, ela carece de graça. Ela não tem graça de Deus, não tem unção de Deus, não tem Espírito Santo atuando, que é o Espírito Santo pede licença, porque ele não atua e não usa soberbos e orgulhosos. O Espírito Santo pede licença. Ele vai para o meio daquelas pessoas que estão dando lugar. E a igreja que só busca graça, ela corre perigo de ser enganada pelo inimigo. Então temos que buscar as duas coisas. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não está falando do conhecimento de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de Nietzsche, de sei lá, de Voltaire. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso que a Bíblia está dizendo, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que tem gente aí que está buscando outros conhecimentos, estão buscando em outras fontes, estão alimentando a igreja com comida estragada, e o povo se enche de conhecimento filosófico, intelectual, né? E não tem graça de Deus, não tem poder divino. É por isso que hoje, meu irmão, chorei ali atrás, porque a graça de Deus estava nesse lugar, está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Nós não temos doutores aqui, mas temos o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré, que está no nosso meio. A unção, o poder do Espírito dele está neste lugar. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos estar fechando a mensagem aqui, bem breve. Então o homem caiu. O homem caiu no pecado. O diabo conseguiu o seu plano maligno, mas Deus veio com o seu plano restaurador. Então, se o homem caiu, o homem quebrou o mandamento, o homem quebrou a lei de Deus. E era necessário que Deus julgasse o homem. Era necessário que houvesse um julgamento ali já no Éden. Porque o homem não poderia ter caído e Deus deixar o homem livre, em rebelião, fazer o que ele quiser. É por isso que Deus vem e chama: Adão, onde tu estás? Inicia aqui o primeiro julgamento onde tu estás, para que o réu refletisse no que ele tinha feito e o juiz tira a confissão da boca do réu. No julgamento estava Deus ali, como juiz. Não tinha advogado, porque Jesus não havia vindo e não havia morrido para estar ali do lado de Adão, para inocentá-lo. Então estava o juiz ali, o juiz tinha que tirar a confissão da boca do réu. Então ele pergunta: Adão, onde tu estás? Para que ele caísse em si e refletisse naquilo que ele havia feito e tirar a confissão da boca dele. Então Adão logo falou: Senhor, comi da árvore que tu me ordenaste que não comesse. E quem te disse? Quem te deu para comer? A mulher que tu me deste para o companheiro, ela me deu, eu tomei e comi. O joguinho de culpa que nós conhecemos. Então o juiz tinha que tirar a confissão da boca do réu.
Quem te mostrou que estava nu? Foi a outra pergunta de Deus. Para que o réu confessasse sua alienação, o pecado que havia cometido. Ele precisava confessar o pecado, o que ele havia feito, para que assim ele fosse julgado naquele julgamento. O segundo julgamento foi a inversão de papéis. Deus no banco do réu. O primeiro julgamento lá nesse texto foi lá em Gênesis. O homem foi julgado por aquilo que ele havia feito e recebeu a sentença. Se você ver a sentença de Deus, maldita é a terra por tua causa, e do suor do teu rosto comerás o teu pão. Disse a mulher: olha, tu darás à luz filhos em dores. E ele disse para a serpente: amarrada será entre todos os animais. A palavra é maldita, que quer dizer no hebraico amarrada. É por isso que nós podemos usar a expressão: está amarrado Satanás em nome de Jesus. Maldita serás, amarrada será entre todos os animais de campo. Houve um julgamento, houve uma sentença. Mas para que o homem fosse inocentado, Deus precisava mandar Jesus, que ele havia prometido. Mas para que Jesus pudesse inocentar as nossas vidas, ele teria que passar por algumas coisas aqui que eu vou estar falando e fechando a mensagem. O outro julgamento, o segundo julgamento foi Deus no banco dos réus. Imagina bem, Deus no banco dos réus. É isso mesmo. Jesus foi levado ao banco dos réus. Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Quem crê que Jesus é Deus, levanta a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus e diga: Jesus é Deus! Jesus é Deus! Jesus é Deus! Primeiro, Adão quebrou o mandamento espiritual de Deus. Então, Jesus primeiro foi tentado no deserto a transformar as pedras em pães para quebrar o mandamento espiritual. O diabo chegou: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se Jesus mandasse, ele quebrava o mandamento de Deus. Então Jesus não desobedeceu. Então foi necessário que Jesus fosse julgado no Sinédrio. Ele foi levado no Sinédrio para ser julgado pela lei espiritual. E ele, sendo inocente, não quebrando o mandamento espiritual, a lei espiritual, transformando as pedras em pães, ele foi levado inocente no Sinédrio para ser julgado pelos doutores da lei, pelos senhores da lei. E sendo ele inocente, ele foi julgado e condenado pelo Sinédrio. Mas ele era inocente. Ele só poderia nos absolver, ele só poderia nos perdoar, nos restaurar, se ele fosse total inocente. Se houvesse pecado nele, algum crime, algum dolo, jamais ele poderia justificar a minha vida e a tua vida. Ele foi também tentado a quebrar a lei dos homens, tornar-se rei ilegalmente. Mateus capítulo 4 versículo 8. E não pagar tributo a César. Por isso, ele foi levado para ser julgado por Herodes e por Pilatos. Olha as três leis importantes aí. A lei espiritual, a lei divina, a lei humana. Ele foi levado no tribunal de César, mas ele não cometeu crime algum contra o Império Romano e contra a lei humana. Então ele era inocente. E ele foi julgado e condenado pela lei do homem sendo inocente. Ele foi levado ao matadouro, porque o Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos. Ele foi entregue, ele foi condenado, subiu ao madeiro e foi morto, porque ele precisava nos restaurar. Ele foi também tentado a quebrar a lei física, que é outra lei super importante, a lei da física. O diabo chegou para ele em Mateus capítulo 4, versículo 6. Se tu és o Messias, a Bíblia diz que se você pular daqui embaixo, será dado ordem aos anjos a teu respeito, que tomaram-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Veja bem, as três importantes: a lei do homem, a lei espiritual e a lei da física. E Jesus obedeceu e não quebrou essa lei, mas ele foi julgado no madeiro, suspenso. O julgamento da lei da física foi Cristo no madeiro, entre os céus e a terra, inocente. Ele foi julgado. Ele venceu. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida que mata a fome espiritual.
Só Jesus pode devolver você vida espiritual e te alimentar espiritualmente. Porque Ele venceu, Ele foi inocente, Ele é o pão da vida, Ele que dá vida em abundância, porque Ele não quebrou a lei espiritual, Ele pode te dar vida de novo. A vida que o diabo tirou, te levando a obedecer em Adão e Eva morrendo, Ele devolve essa vida, Ele é a vida. Por isso nós temos vida em Jesus, porque Jesus obedeceu e nós podemos ter vida nele, recebemos a vida dele. E a Bíblia diz também que Ele subiu às alturas e vai arrebatar a igreja. Só Cristo pode arrebatar a igreja. Sabe por quê? Porque Ele não quebrou a lei da física. Por isso quando Ele subiu do túmulo de Jerusalém, Ele venceu a lei da física. E Ele subiu às alturas. E Ele diz que vai vir buscar a igreja. É por isso que você pode ter certeza e crer no arrebatamento. Você pode crer no arrebatamento, porque Ele quebrou a lei da física. E se Ele quebrou, Ele é Senhor dela. E Ele vai nos arrebatar. E nós vamos subir com Ele. Vamos subir adorando e glorificando, porque Ele venceu. Isso é revelação para o seu espírito, meu irmão. Ele não quebrou a lei do homem para se tornar rei. É por isso que a Bíblia diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E que nós vamos reinar com Ele, que nós vamos ser príncipes com Ele. Nós vamos reinar. E a Bíblia diz também, por Ele não quebrar o mandamento humano, que Ele é o nosso advogado, o nosso juiz. Só Jesus pode nos absolver, meu irmão. Mais ninguém. Porque só Ele é perfeito. Procura um homem aí que nunca desobedeceu essas 3 leis. Se você achar, me procure depois do culto. Eu vou te dar um grande presente. Procura um homem aí que nunca viveu no pecado, que nasceu super santo e nunca pecou. Primeiro homem que você encontrar aí, né? Eu vou te dar um bom presente. Procura outro homem aí que nunca desobedeceu a lei do homem. Talvez um aí que nunca desobedeceu a lei da física. Só de comprar um carro, tá andando aí a 300 por hora aí, tá correndo risco de cair lá e morrer lá embaixo aí, tá um bando de loucos. Vamos orar? Você coloca de pé. Só Jesus pode te inocentar. Você é inocente nele. Quem se alimentou aí com a palavra nessa noite? Amanhã tem mais, meu irmão. Pedrão está aí afinado para amanhã trazer a palavra do Senhor Jesus.